Bom dia. Continuando a nossa meditação diária. Ontem nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 6 até o versículo 11. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 12. A nossa função não é fazer uma pregação diária, porque se assim fosse, precisaríamos de muito tempo. O que nós fazemos aqui é procurar ler a Bíblia, estudar o Evangelho, junto com vocês, e cada um venha ter o entendimento, mas estudar de uma forma clara, uma vez que tem muitos que têm dificuldades para ler a palavra de Deus. Ontem nós lemos sobre Estevão, que ele foi preso e conduzido, preso não, ele estava sendo questionado por alguns fariseus e algumas outras pessoas sobre a palavra de Deus. Só que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e as respostas fluíam livremente. Aí chegaram ao ponto de arrumarem pessoas para o acusarem. Pessoas criando mentira, dizendo que ele tinha falado contra Moisés e contra Deus. Muito bem, o versículo 12 diz assim: com isto, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, conduziram à presença do Sinédrio. Então nós vimos ontem que no versículo 11, que eles tinham subornado, sendo assim, subornar alguns outros homens para o caluniarem, dizendo: nós os temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Criaram uma mentira, criaram uma calúnia, e através dessa calúnia levaram então, o acusaram, e por esse motivo ele foi preso e conduzido ao Sinédrio. E quem fez isso foi os mestres religiosos, os sacerdotes, os fariseus. A Bíblia que nos fala, como nós lemos agora, com isso conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prenderam Estevão, conduziram-se à presença do Sinédrio. E ali apresentaram falsas testemunhas, que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmia contra este santo lugar e contra a lei. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então eles estavam caluniando, mentindo, acusando Estevão, falando que ele não disse, Ele não falou em nenhum momento contra a lei. Ele não falou em nenhum momento contra o templo, mesmo porque ele pregava, ele falava sobre Jesus. E Jesus não pregou contra a lei. Muito pelo contrário, nós sabemos que Jesus veio para cumprir a lei. A lei se cumpriu integralmente em Jesus. Então não poderia falar. E uma vez que Estevão estava falando de Jesus, não estaria falando contra a lei e nem contra o templo. Agora, estes fariseus, assim como eles compraram Judas para acusar Jesus, da mesma maneira, eles também compraram agora pessoas para acusarem Estevão. Muito bem. Então todos que estavam assentados no Sinédrio, ao fixarem os seus olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Então todos que estavam ali sentados, olhando, eles estavam sentados assistindo o julgamento, o interrogatório, olharam para ele.
viram que o seu rosto estava diferente. É um rosto como de um anjo, um rosto tranquilo, um rosto iluminado. Porque nele estava habitando o Espírito Santo de Deus. Foi algo visível. Todos que estavam viram essa transformação. Então o sumo sacerdote interpelou Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? O sumo sacerdote, autoridade máxima eclesiástica, tá? Uma autoridade religiosa, autoridade máxima religiosa, procurou saber: vem cá, é verdade o que estão te acusando? Vejamos a resposta de Estevão. Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele ordenou: sai da tua terra e da tua comunidade, dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, após a morte do seu pai. Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia prometeu-lhe que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livre dali e me adorareis neste lugar. Então, a resposta de Estevão sobre a acusação, sobre o questionamento do sumo sacerdote, não foi dizendo eu sou inocente, é mentira ou não é. Ao contrário, ele fez uma pregação. Ele os conduziu ao início. Abraão contou a história que o povo conhecia, o que aconteceu ali em Israel. A história que nós conhecemos, está lá em Gênesis. Olha, Deus mandou Abraão sair do meio do povo dele, da família dele, prometeu a terra para ele, prometeu que os filhos, a herança dele, os herdeiros dele, seria dono de tudo. Quando ele não tinha nem mesmo filho, já era idoso, a esposa dele era idosa. Ele prometeu. E também prometeu que o povo dele, essa descendência, este povo, seria escravo por mais de 400 anos. E que depois sairia para vir adorar neste lugar. E o que ele está falando foi que Deus prometeu. O que aconteceu? Nós sabemos a história. O povo ficou realmente a descendência de Abraão. O povo, os hebreus, ficaram presos mais de 400 anos no Egito. Eram escravos. Mas Deus o libertou com mão poderosa. Esse povo veio para Israel, ou para a terra que depois veio chamar-se Israel. Então o que ele está falando, ou a defesa dele, é a pregação, está fazendo uma exposição, está relembrando os fatos. Ele está contando a história de Israel. Essa está sendo a resposta dele. Falou, olha, foi o que aconteceu, é isso. Vamos continuar. E assim concedeu a Abrão a aliança da circuncisão. Por este motivo, Abrão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele.
e o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, e o que eu trouxe grande sofrimento aos nossos antepassados. Não encontrava o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem dele, José se revelou a seus irmãos e a sua família, e foi conhecida pelo Faraó. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó e a todos os seus parentes, 75 pessoas. E assim, pois, desceu Jacó até o Egito e ali morreu, e ele também, nossos pais. Seus corpos foram trasladados de volta a Siquém e depositados no túmulo que Abrão ali compraram por certo preço em prata dos filhos de Amor. Ao se aproximar a um tempo que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, o nosso povo cresceu em número e multidão, se multiplicou no Egito. Então outro rei, que não conhecia a história de José, passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivesse. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses, ele foi criado na casa do seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir estas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo, e ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer o olhar. Então o Senhor lhe ordenou: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os teus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés a que eles haviam rejeitado com essas palavras. Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por um período de 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas:
Deus os levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto com um anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, antes o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito. Clamando a Arão, faz-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época, eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que as suas mãos tinham produzido. Por isso, Deus se afastou deles e deixou que se entregasse ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifício e ofertas durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, ergueste o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu Deus, Refã, ídolos que fizeste para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados, no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou de diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu a graça da parte de Deus e rogou-lhe que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor, ou ainda onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimentos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vós tornastes traidores e homicidas. Vós que recebeste as leis por ministração de anjos, porém não a obedeceste. Olha a resposta de Estevão. A defesa dele foi o quê? Simplesmente um relato da história de Israel. De tudo aquilo que eles conheciam. De tudo aquilo que todo sábado eles liam nos templos dele. Que está ali na Torá. Ele simplesmente citou o que aconteceu em Israel. Desde Abraão, ele passando por tudo aquilo, por Moisés, o que aconteceu no deserto, os livramentos do Senhor, as rebeldias de Israel, o motivo como foi para o exílio, para a Babilônia. Ele explicou, ele falou. Ele não se defendeu. Ele pregou a palavra de Deus, lembrando quem era Deus para o compromisso do Senhor. É interessante que em toda a Bíblia, não somente com ele, como outros, nós veremos isso acontecer com Paulo, já vimos isso acontecer com Pedro, com Jesus, com todos. As pessoas, quando presas ou acusadas, elas não tinham preocupações de se defenderem, não, eu sou inocente por isso, por aquele motivo. Mas ao contrário, de pregar a palavra de Deus, trazer à luz a palavra de Deus, trazer entendimento.
era isso que fazia. Estevão estava sendo acusado. Estevão, eles mentiram o acusando. Mas ele não se defendeu, ele falou da palavra de Deus. E no final, depois dele ter simplesmente relatado, aqui a partir do versículo 51 é que ele diz: homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisteis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram os vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaste até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vós tornastes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ministração de anjos, porém não obedeceste. Vocês receberam a lei por ministração de anjos, porque foi anjo que trouxe a lei para Moisés. Vós não obedeceste. Ao longo dos anos, ele mostrou a desobediência de Israel. Ele só apresentou a palavra de Deus. Ele não se defendeu. Vejamos qual o resultado disso. Ao ouvir tais palavras, grandemente lhes enfureceu o coração e rilhava os dentes contra Estevão. Ao ouvir eles falar, ao ouvir Estevão relatar a história de Israel, ao ouvir Estevão simplesmente mostrar o erro deles, os caras rilhavam os dentes de raiva contra Estevão. Ficaram com ódio, com raiva. Nós estamos falando ali dos líderes religiosos da época, sacerdotes. Ficaram com ódio, com raiva. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então Estevão, ali eles acusando, eles com ódio, com raiva, querendo matar, ele estava em paz, ele estava tranquilo, ele ergueu os olhos aos céus, Deus, ele vendo Jesus à sua direita. Estevão não estava preocupado com as acusações, com as mentiras que estavam proferindo contra ele. Ele simplesmente fazendo aquilo que Deus o conduzia, o Espírito Santo conduzia. Ele fez uma pregação. Ele pregou ali, ele não se defendeu. Nós sabemos que ele estava o tempo todo guiado pelo Espírito Santo, como a própria palavra diz. E antes disso, diz que o rosto dele resplandecia, o semblante dele tinha mudado. Antes dele responder, e agora? Nos fala que ele simplesmente ergueu os olhos ao céu, viu Deus e Jesus à sua direita. Enquanto todos estavam enfurecidos, com raiva, com ódio. E ele exclamou disso: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele falou: não, eis que eu estou vendo o céu aberto e eu vejo Jesus, que é o Filho do Homem, à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. E arrastando para fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas ao pé de um jovem chamado Saulo. Então, na hora, as pessoas se enfureceram, tamparam o ouvido, falaram: não quero ouvir, não, isso é blasfêmia. É isso que eles entenderam, e com raiva, com ódio, partiram todo mundo para cima dele, levaram para fora e apedrejaram. Só que às vezes, quando nós falamos hoje apedrejar, as pessoas têm uma noção que as pessoas pegar essas pedrinhas e jogar. Não, naquela época era apedrejar. Era lutar pedra, pegava pedras enormes. As pedras que achasse, não tinha tamanho. Pedras enormes, jogando sobre ele. Estevão foi apedrejado. Só que quando ele estava sendo apedrejado, as pessoas com várias aquelas vestes, né? Aquelas cheiras, aquelas coisas, para fazer o movimento, para ter liberdade no movimento, para pegar a pedra, para tiravam essas roupas, aquelas capas, e deixavam ali junto com um jovem.
o nome Saulo. Veremos que esse é o Saulo de Tarso. Mais à frente nós veremos sobre isso. Que vem dizer que vem ser Paulo, após convertido. Que foi um dos maiores pregadores, o maior missionário do Novo Testamento. Isso nós chegaremos até lá, nós estamos lendo sobre isso. O que eles viram, o que eles fizeram, foi exatamente isso. Apedrejaram, mataram na hora, de uma maneira furiosa. Estavam furiosos, simplesmente porque ele pregou, ele falou da palavra de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele falou a verdade. Mas olha a reação de Estevão, a última reação. Versículo 59. E assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto eles estavam apedrejando, ele só clamava: Jesus, a oração dele, recebe o meu espírito. Ele estava se entregando, ele sabia que ele ia morrer. Ele não estava pedindo: não me deixa, não me mate, eu não faço isso. Não, ele orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E mais, então caindo de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu, morreu. Então a última palavra que ele disse é: Senhor, não atribua-lhe esse pecado. Senhor, perdoa-lhe esses pecados. Não impute sobre ele este pecado. Antes dele morrer, ele estava clamando a Deus que perdoasse aqueles que o estavam matando. Isso é o nome de Deus. Isso é para estar praticando a palavra de Deus. Ele estava clamando por perdão por aqueles que estavam ferindo e estavam matando. Perdoa. Pela ignorância, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa este povo, Senhor. Recebe o meu espírito. E todo mundo fala que esse foi o primeiro mártir, mas não foi. Na verdade, o primeiro que morreu, nós sabemos, foi João Batista. Nós já lemos falando sobre isso. Então, o segundo foi Estevão. Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Naquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Então, a partir daquele dia, houve uma perseguição terrível à igreja, aos irmãos. Então, foram dispersos todo mundo, cada um correndo para um lugar. Foram várias cidades de Samaria, por Judéia. Foi desencadeada a perseguição violenta contra a igreja, a partir daquele momento. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los no cárcere. Por devastar a igreja, então algumas pessoas de bom coração pegaram Estevão, sepultaram devidamente. Derramaram seus corações, com choros e tudo, por aquele homem de Deus. Enquanto isso, Saulo perseguia a igreja. Saulo invadia as casas, prendia homens, prendia mulheres, arrastavam e levavam para a cadeia. Sua única acusação era seguir Jesus. A única acusação era falar de Jesus. A única acusação era ser cristão. Todos esses que sabiam, que ele sabia que eram cristãos, que praticavam a fé em Jesus, Saulo perseguia. Eram pessoas presas e jogadas no cárcere, jogadas na cadeia. Tanto homens quanto mulheres. Saulo de Tarso
executava as ordens do sumo sacerdote e dos fariseus. Ele perseguia ferozmente todos aqueles que seguiam o caminho, que seguiam Jesus. Todos aqueles que falavam no nome de Jesus. Todos aqueles que proferiam o nome de Jesus. Todos eles eram perseguidos e presos. Isso indistintamente e com crueldade, como nós veremos mais à frente. Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja. Nós estaremos lendo mais sobre isso a partir de amanhã. Hoje nós lemos como teve a defesa de Estevão, que foi bastante extensa. Nós lemos, simplesmente repetimos o que ele disse, que ele simplesmente falou sobre a história de Israel. Nós começamos hoje no capítulo 6, do versículo 12, lemos ele todo, entramos no capítulo 7, lemos o 7 todo, iniciamos no 8, e nós estamos parando aqui hoje no capítulo 8, no versículo 3. A partir de amanhã estaremos dando continuidade em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Eu fiz questão, eu não tinha muito, se nós fôssemos parar para ficar lendo na declaração de Estevão, nós iríamos perder muito tempo. O que ele fez foi um resumo da história de Israel. E tudo o que ele disse, que nós temos aqui, se você tem curiosidade, você lê lá no livro de Gênesis, em Êxodo, na história de Israel. Então nós não tínhamos o porquê parar para ficar relembrando tudo isso, não ia tomar muito tempo. Amanhã daremos continuidade, Atos 8, capítulo 8, versículo 4. Vamos ler a Bíblia, vamos entender, vamos compreender. Tem um tempo sobrando? Leia a Bíblia. Hoje nós temos a facilidade de podermos ter a Bíblia no telefone. Bíblias pequenas carregam na bolsa, no bolso. Na hora de almoço, sempre medite. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia.